De hoje será para aquilo que sustenta ou que impede o sucesso de acontecer. Nós faremos algumas reflexões sobre a profissão, o trabalho, os benefícios e a colheita. No capítulo de hoje, o nosso olhar terá um aprofundamento neste lugar que é tão importante, que é de onde tiramos o nosso sustento. Ou, deste lugar, não conseguimos tirar o nosso sustento. E talvez exista uma pergunta aqui que seja muito importante. E a pergunta seria: o que dentro de nós está em ordem para que o sucesso possa vir e permanecer? Porque muitas pessoas, elas conseguem alcançar o sucesso, mas não sustenta ele. Assim como o dinheiro, que muitas pessoas conseguem que ele chegue até elas, mas o dinheiro não fica. Então nós estamos falando de um sucesso que não encontra a prosperidade. Neste trecho do livro são várias reflexões, né? O nome deste capítulo, dessa abertura que faremos aqui, é reflexões. Então, começaremos pelo item a profissão. Como nós falaremos de profissão, trabalho, colheita, benefícios, eu penso que vale a pena nós diferenciarmos profissão de trabalho. Isso aqui já é muito importante, nós temos clareza disso. Profissão é aquilo que vem como um chamado. É aquilo que, se a gente não faz, parece que ficou incompleto. É um sentir que você precisa fazer aquilo. Então, isso é a profissão. Eu me profissionalizo nisso, eu me especializo nisso. É quase como se eu fizesse parte disso. Então, a profissão, ela tem uma conexão com a essência que está em nós. A boa frase seria, né? Eu nasci para isso. O trabalho é um movimento concreto. É aquilo que você faz, você concretiza, porque você precisa pagar as suas contas, você precisa se sustentar de alguma forma, para que você possa transitar no mundo, né? E você levantar alguma coisa, a não ser que você seja um pedinte, né? Então você é uma pessoa, um mendigo. Nós já até vimos no livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, aquele texto do do monge e o mercador, né? Não sei se vocês se lembram daquele texto, quando nós vamos falar sobre o mundo fenomenológico, que seria a busca, né, que o monge faz, e o mundo da matéria ou da ciência, que é o trabalho do mercador. Então, as duas coisas, elas precisam se integrar. Tá claro isso para vocês?
Coloca aí para mim um senzinho, um coraçãozinho, porque é neste lugar que nós vamos entrar aqui. Talvez você tenha um trabalho, mas você não se sinta na profissão certa. Talvez você esteja na profissão certa, você sente isso, mas você não alcança a necessidade que seria o retorno do seu trabalho. Então, quando há desalinhamento, o trabalho, ele tende a ficar pesado. Quem trabalha só por dinheiro se torna escravo do dinheiro. No início da minha carreira como terapeuta, por exemplo, eu trabalhava como secretária. Depois, eu fui trabalhar como supervisora escolar. Eu ainda sinto dentro de mim esse lugar de professora, tanto que eu estou aqui com vocês. Como terapeuta, eu integro tudo isso dentro de mim. Então, a profissão, ela vai sendo construída, né? Depois, quando eu fiz uma mudança de cidade, eu saí, fechei consultório, exonerei um cargo público e eu recomecei numa outra cidade, no caso eu estou aqui em Passos há 15 anos. Eu fiz várias coisas para levantar dinheiro. Já fiz bijuterias, já produzi pães. Então, eu já fiz outras coisas, que seriam outros trabalhos, né? Eu gosto do trabalho manual. Até que a minha profissão pudesse se consolidar e eu pudesse realmente trabalhar da minha profissão, me sustentar da minha profissão. Entendem? Vocês estão acompanhando o que eu estou diferenciando aqui? Profissão do trabalho. Mas quando eu não integro, né? Então Beth vai falar disso, quando não há um alinhamento, o trabalho ele vai se tornando um peso. E não tem nada a ver com você gostar. Talvez você faça bem feito. Talvez isso já... como a gente tem um ditado popular aqui em Minas, que é assim, né? Você faz com o pé nas costas. Porque você já está tão habituado a fazer. Mas ele se tornou um peso. Por quê? Porque ele não está alinhado com a alma do negócio, que seria a profissão. Então não é que seja errado, tá? Não é errado você ter um trabalho que é o que te sustenta. Mas é importante que você reconheça que esse trabalho, ele vai ficando pesado porque você faz aquilo que precisa ser feito devido às circunstâncias da sua vida. Bom, resumidamente, a profissão é quando você está de fato totalmente a serviço daquilo que te chama. Estar a serviço daquilo que te chama seria a profissão. Praticamente eu já fiz toda a reflexão do que é profissão e do que é trabalho. Vamos lá então para a leitura? Hellinger já começa. Profissão, ele coloca entre aspas. Profissão significa professar algo que nos toma a serviço para algo. Olha que lindo, gente. O Hellinger, ele é poético nas palavras, mas isso é o concreto. Eu vou até repetir. Profissão significa professar algo que nos toma a seu serviço para algo.
Então é quase como se algo me conduz e eu vou sendo conduzido, né? Quase que de olhos fechados mesmo, e você vai se moldando e se colocando a cargo daquilo que você faz. Propõe-nos as exigências correspondentes que devemos cumprir para exercê-la. Então não te pesa. É agradável. Você acorda nisso, você dorme nisso, você é feriado, é sábado, é domingo, tá tudo bem. Não tem aquela coisa, graças a Deus, férias, meu Deus, nossa, não vejo a hora. É isso, você só tá trabalhando, você não tá a serviço da vida. E precisa descansar mesmo, porque... E precisa pagar plano de saúde também, que você vai precisar. Então, a profissão se escolhe. Olha só, a profissão se escolhe naquele que vai exercê-la. Somos chamados para ela ou por ela, geralmente de maneira muito especial. Por exemplo, depois de uma escolha, é quase um encontro. Ou é um encontro, poderia dizer. Muitos se sentem chamados para algo especial, via de regra, por um poder superior. Ao que são chamados a servir de uma maneira também especial. Às vezes se sentem chamados até contra a sua vontade. É aquelas pessoas que resistem, né? Sabe que, mas eu resisto. Eu resisto por quê? Porque eu estou preso a algo, uma fidelidade. Então é quando você entra na dúvida. É onde você questiona a própria essência do chamado. Muitas pessoas fazem isso. Não posso ir porque minha mãe está me chamando, né? Mais ou menos assim. Minha mãe não fica sozinha e por aí vai, né? Tantos casos que nós sabemos, talvez você deve ter aí algum caso que você sabe que isso já aconteceu. Às vezes se sentem chamados contra a sua vontade. Já li essa parte. Defendem-se deste chamado, como muitos profetas do Antigo Testamento. Porém, no final, sua resistência pouco lhes serve. Precisam se submeter. Então, a profissão é quando você realmente percebe que você está submetido àquilo. Aquilo meio que se torna você. Você meio que se torna aquilo. Mas não pesa, não é uma escravidão. A escravidão é só quando você está refém do que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Nós vamos trazer 4 reflexões aqui hoje. Estamos na profissão, vou falar do trabalho, o pessoal que está chegando agora, depois pegue, né? O início da live vale a pena, porque eu diferenciei profissão de trabalho. Vamos falar sobre colheita e benefícios. Então, olhando com mais atenção, descobrimos que em toda profissão há um chamado assim, na maioria das vezes.
Inclusive pelo fato de que temos dotes especiais para ela. E que outros esperam que sigamos este chamado, seja o que for que ele nos peça. Só temos sucesso se atendermos a este chamado. Você sai de um protocolo. É quando você diz, é muito mais do que aquilo que talvez a profissão exigiria. Você percebe isso. A pessoa que faz talvez um trabalho, você percebe que é um pouco mecânico, é protocolado. É uma coisa muito amarrada. Eu tive um professor que ele dizia, profissão é aquilo que você faria sem ganhar um centavo. E é justamente por isso que o valor é alto. Porque não tem valor. Não é sobre o preço, é sobre o valor que é incomensurável. Essa pausa é para vocês respirarem, porque nós estamos aqui tocando naquilo que nos sustenta na vida. Aquela pessoa que não vê a hora de me aposentar. Nossa Senhora, que é isso? Eu também não vejo a hora de me aposentar. Já contei isso aqui para vocês. Eu pretendo viver até os 98, é quando eu vou me aposentar, dentro de um caixão. Bem charmoso, inclusive. Né? Fechar os olhos. Hora do descanso. Fracassamos quando tentamos evitá-lo. Por exemplo, se desejarmos algo mais fácil para nós, algo que exige menos de nós. Tem muitas pessoas que querem o fácil. Eu quero algo que me exija menos. Por que que tem pessoas que buscam algo que exige menos de si? É porque está no lugar errado. Porque o que você faz está errado. Por isso que você está querendo alguma coisa que você faz você fazer menos. Porque quando você está no lugar encaixado na sua profissão, talvez você vai fazer até mais. Só que é leve, é gostoso. Você encontra uma equipe super colaborativa. Por quê? Porque todos estão ali. Então, isso nós também vemos num trabalho de constelação. Quando nós colocamos no campo da empresa, né, as constelações empresariais, nós tivemos esse grupo no dia 11 de abril. Já falei isso aqui com vocês diversas vezes. Eu acho que é porque eu estou tão assim, ainda abastecida do grupo do dia 11, que eu espero que vocês não percam do dia 22 de agosto. Porque é muito lindo. E a alma do negócio, é muito lindo olharmos para isso. Porque é aquilo que nos sustenta na vida. É a vida adulta. Bem-vindos ao mundo adulto. Pessoas que acham chato, possivelmente é porque só trabalha, né? Talvez você só trabalhe, talvez você só tenha dinheiro, mais nada. Então, Helling coloca, só quando realizamos nossa profissão, quando a realizarmos com entrega, sentiremos que nossa vida está completa. A profissão mais significativa para a vida de muitos é a de empresário. Respirem.
que a vida do empresário é a vida mais significativa? É a profissão. Porque ela atende a muitos ao mesmo tempo. Olha o que o Helling fala. A profissão de empresário, esta se encontra no topo de muitas profissões. Conduz muitas profissões a um objetivo comum. Então, dentro da profissão empresário, você engloba várias outras profissões dentro dela. Muitas vidas reunidas em prol de uma questão que vai atender muitas famílias. Tem um sucesso comum ali. O sucesso de um empresário beneficia muitos. E seu fracasso não só o afeta, mas também muitos outros de cuja colaboração sua empresa depende. Junto com eles, afeta muitas famílias. Provavelmente a empresa mais difícil, qual é? Então ele falou aqui sobre a profissão e ele traz a questão do empresário, por quê? Porque engloba, né? Geralmente uma empresa, ele vai ter vários profissionais ali dentro, trabalhando em conjunto, né? Essa máquina que move. Então, dentro de um hospital tem um empresário, não é só os médicos que estão ali. Tem o administrador, tem o contador, tem o faxineiro, tem o nutricionista, tem o zelador, tem o porteiro, tem o motorista, tem a empresa de coleta, tem muitos profissionais dentro da empresa e por meio disso precisa ter um grande administrador, que seria o empresário. Percebem? Vocês conseguiram compreender por que Helling coloca que a profissão que tem um peso enorme é o empresário? Porque ele passa por várias mãos ali, né? E isso tem uma força muito grande. É um chamado grandioso. E qual que é a empresa mais difícil? Alguém aqui arrisca dizer? Interage comigo, gente. Ou vocês ainda estão aí um pouco assim, né? Refletindo sobre o seu trabalho. Ou talvez você só trabalha, você ainda não está na sua profissão. E aí? Provavelmente a empresa mais difícil é a família. A família também é uma empresa. Então ele diz assim: a família é a empresa mais difícil, a que propõe as máximas exigências ao indivíduo, especialmente à mãe. Ficaram impactados com essa notícia? A mãe, dentro dessa empresa família, ela é especialmente a mais exigida. Aqui surge a questão. Então Helling vai trazer uma pergunta assim, ó: qual é nossa posição a respeito dessa empresa e de seu principal dirigente? A mãe. Interessantíssimo, né?
Quem estava comigo ontem nas outras lives, quando eu disse o sucesso tem a cara da mãe, e aí? E tem aqueles que ainda tomam o lugar da mãe dentro da casa, o filho que quer ser a mãe dentro da casa, que toma o lugar dela, né? Sempre tem aquele filho, né, que acredita, que sabe colocar ordem na casa. É mais ou menos assim: mãe, deixa que eu dirijo essa empresa. Sei mais que você. Então, aqui está também o calcanhar de Aquiles, né? Aquele ponto que muitos se recusam a reconhecer. Ele traz outra pergunta. Permitimos a ela mãe, e a nós ser seu sucesso em todos os aspectos? Ou você olha para sua mãe como se ela fosse uma fracassada? Ou você olha para sua mãe como uma incompetente? Ou você olha para sua mãe como uma fraquinha? Tadinha da minha mãe. Gente, para mim essa é a pior frase que alguém pode dizer. Tadinha da minha mãe. Oi? Tadinha? Olha a grandeza da sua mãe. A grandeza não é uma questão de ter dó e nem de ignorá-la. Você já parou para pensar? Ou você como mãe, mas agora nós estamos nos olhando como filhos, todos aqui. Você só tem esse corpo, olha para o seu corpo, toca o seu corpo. Porque ele foi gerado dentro de um útero. E para que você tenha sido gerada, você precisou de um homem, de um pai, que depositou a semente que veio pela cegonha, né? Depositou a semente para ser gerada, para ser germinada. E a partir dessa germinação, você só ficou porque ela permitiu. O pai é aquele que traz e a mãe é aquela que permite. Então você só está aqui hoje porque foi permitido a você que você nascesse. Tem aquelas mães, inclusive, que logo depois que nasceu, ela doou o filho. Por quê? Porque uma parte dela entendeu que ela não teria condições. E isso também é uma grandeza. Porque ela reconhece algo dentro dela que é quase como uma loucura. Então, ele traz uma outra pergunta. Rejeitamos de diferentes maneiras o sucesso pleno desta empresa? Em algum nível aí dentro de você, essas palavras que eu acabei de usar, está desalinhado dentro de você? Você ainda olha para sua mãe como se ela fosse uma coitadinha? Eu já escutei, gente, dentro da clínica, mais de 24 anos de escuta, mais de 23 mil casos atendidos. Já contei isso para vocês, né? Que no dia que eu fui preparar uma palestra, fui fazer os cálculos, são mais de 23 mil casos atendidos que já passaram por mim na escuta. O que eu já escutei de tadinha da minha mãe, ou a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Ah, tem que ajudar a minha mãe, coitada. Sim, faz sentido. Uma observação é:
E isso tem a maior importância para nosso trabalho e nossa empresa. Aqui nós temos uma base. Quem nega a sua mãe a colaboração no sucesso de sua empresa, nega também a si mesmo o sucesso em sua empresa e em sua profissão. O que for que consigamos, nossa mãe o consegue. Seja o que for que nos fracassemos, nossa mãe também fracassa. Gente, eu vou falando, eu vou ficando toda arrepiada. Porque esse é o nível profundo da fenomenologia. Quanto mais você carrega a sua mãe, mais força você tem que fazer. Aqui, inclusive, está uma relação direta sobre o peso corporal que você carrega. Por isso que a obesidade, ela está diretamente ligada à relação materna. E às vezes a pessoa pode tomar monjauro, pode fazer bariátrica e que alguma outra coisa chegará para detonar com essa necessidade de arrancar a mãe de si, mas não consegue alinhar o sentimento em relação a ela. Se nossa mãe tem que se afastar de nós quando rejeitamos e desconhecemos seus serviços, então muitas pessoas nos abandonam. E com elas, o nosso sucesso. Ai, tem uma dificuldade de achar funcionário. Você tem uma dificuldade de achar o amor da sua mãe. Ah, tem uma dificuldade de prosperar, então. Você tem dificuldade de prosperar na relação com a sua mãe. E assim por diante. Como encontrar o caminho do sucesso em nossa profissão e em nossa empresa? Como encontrar o sucesso em todas as nossas relações e o sucesso permanente? Permitindo que nossa mãe tenha sucesso dentro de nós. O sucesso em nossa profissão tem a cara da mãe. E aqui eu quero trazer um outro parêntese importantíssimo. Ah, Ronivaldo, eu já sei tudo isso, inclusive eu já ouvi falar disso de constelação. Aliás, eu já até tive em grupo de constelação e agora eu sempre olho para minha mãe com muito amor e carinho e todo final de semana agora eu vou visitar minha mãe sem me queixar. Eu até respondo as perguntas dela do WhatsApp. Nossa, agora eu tenho uma relação ótima com a minha mãe. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Fica aqui comigo. Eu vou te perguntar, o que é uma relação ótima com a sua mãe? Do que você tá falando, afinal de contas? Porque eu não estou falando aqui da minha relação maravilhosa com a dona Neuza, que é a minha mãe. Você só sabe que você está numa relação maravilhosa com a sua mãe se a sua vida está fluindo e as coisas estão bem sucedidas. Talvez você ainda esteja engatinhando nesse lugar. Talvez você ainda esteja olhando, reconhecendo isso. Então não é sobre a pessoa mãe, é sobre aquilo que você carrega dentro de você. Caso não fosse assim, se a sua mãe já fez a passagem, ou seja, ela já morreu, ela não está viva aqui entre nós, de corpo presente,
Então você não teria como recuperar isso. São aquelas pessoas que vivem se lamentando, né? Ai, se a minha mãe estivesse aqui. Ai, se a minha mãe estivesse aqui. Mas a sua mãe está aqui. Ela está dentro de você e você é continuidade dela. Você só não alcançou isso ainda. Por isso que você está lamentando o destino dela. E isso precisa ser trabalhado no seu processo terapêutico. Porque tem muitas pessoas que às vezes até vai num grupo de constelação e faz uma interpretação totalmente errônea em relação a isso. Ou muito raso, né? Eu ter uma boa relação com a pessoa, Dona Neuza, é o mínimo que eu posso ter. É uma questão de educação. Então não é sobre isso. É sobre o que eu carrego dentro de mim em relação à vida dela, às escolhas dela. A forma dela se amar, a forma dela carregar os pepinos dela. E eu faço parte disso, eu sou mais um dos pepinos dela. E todos os meus outros irmãos. Uma mulher mega bem-sucedida, minha mãe, ué. O que é isso, gente? Minha mãe e meu pai, aos 19 anos de idade, eles engravidaram. 19 aninhos. Eu tenho filho de 19 anos. Eu olho pro meu filho e falo, gente, meu pai estava engravidando a minha mãe com 19 anos nessa idade. Aos 25 anos, os dois tinham 5 filhos. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Eu me lembro quando meus pais compraram a primeira televisão na nossa casa. Televisão preto e branco, com aquela tela que comprava, colocava na frente da televisão, com aquele colorido, e a televisão ficava colorida. Eu me lembro, gente, disso. Eu tinha mais ou menos uns 5 aninhos. Será que eles foram bem-sucedidos ou não? Todos nós, filhos, tivemos no mínimo uma faculdade. Mas lá em casa todo mundo gosta de estudar demais, porque eles achavam que a gente tinha que estudar. Será que isso não é a projeção deles, que não puderam estudar enquanto eles tinham que cuidar daquela família, só filho nascendo? Eles não estudaram. Meu pai tem a 4ª série. A minha mãe também só tinha a 4ª série. Quando eu, caçula, saí de casa, ela meio que ficou ali no ninho vazio e meu pai sugeriu que ela voltasse a estudar. Então ela foi até a 8ª série, ela voltou a estudar depois que nós já tínhamos nos formado. Foi até uma indicação médica também, porque ela entrou numa depressão profunda. Então ela foi estudar de novo. Ela voltou para a escola. Isso fez bem para ela, né? Se relacionar ali com jovens. Estou contando um pouco da minha história para vocês com a minha mãe. Você tem a sua história com a sua mãe. Mas isso não me faz querer achar que eu tenho que cuidar dela. Lá em casa também foi assim. Minha mãe voltou a estudar depois dos filhos formados. Então, eu não tenho obrigação com a minha mãe. Nenhuma. Hoje eles estão com quase 80 anos de idade. Os dois ainda moram lá na fazenda. E eles vivem a vida deles, do jeitinho deles. Com a confusão deles. E com a beleza do amor deles. Eu tô contando para vocês uma outra vertente de histórias que vocês também já devem ter ouvido eu contar aqui, sobre o quanto que apanhamos, o quanto que foi perverso, um monte de coisa. E também tem, dentro disso também tem muita coisa bonita. Mas eu não estou falando sobre eles. O que sou eu a partir disso?
O que é você a partir disso? Se eu fico olhando para eles, eu paraliso a minha vida. Eu não vou ter filhos, eu não vou ter a carreira, eu não vou ter o sucesso, eu não vou ter a profissão. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que ficar lá cuidando deles. Então o sucesso, ele é algo que vai para frente. Eu não tenho nada que me meter nessa história lá atrás. Eu só sou fruto disso. Nossa, Ronivaldo, você fica indo lá para poder ficar lá cuidando deles, tadinho deles. Blá, blá, blá. Não! Se eu fizer isso, eu mato tudo aquilo que eles construíram. Isso é infantilidade. Eu paraliso, ou seja, tudo aquilo que eles passaram, então não valeu de nada. Por quê? Porque eu tô barrando, porque eu tô perdendo tempo. Nós precisamos acordar para isso. Imagina, só para eu contar essa história para você. É uma história bonita, interessante, né? Aí todo final de semana, ao invés de eu estar, inclusive, investindo em tudo aquilo que eu preciso entregar para o mundo, eu vou lá limpar a casa dela? Mas ela tem condições para isso? Eu vou roubar, inclusive, a tranquilidade deles? Que é quando eles podem falar, enfim, sós, né? Porque eles já começaram a vida com um monte de filho. Enfim, sós. Hoje eles têm netos, têm bisnetos, eles já são bisavós. E aí, você já está dando netos e bisnetos para os seus pais em honra a tudo aquilo que eles fizeram? Ou você também faz parte daqueles que matam o fluxo da vida? Porque não está de acordo com a história de vida da sua mãe. Aliás, você nem concorda com o homem que a sua mãe escolheu, que por um acaso é seu pai. E vai ficar nessa até quando? Entendem? É profundo. Tudo muito profundo. Continuando, quem pudesse dirigir a mãe com respeito e amor, movimenta-se em direção ao sucesso em sua profissão e sua empresa. E, ao contrário, se nossa mãe tiver que se afastar de nós, com ela também o sucesso se afasta de nós. E mais uma vez, eu não estou falando da pessoa literalmente. Talvez você tenha uma mãe histriônica. Talvez você tenha uma mãe vitimista. Talvez você tenha uma mãe que tenha uma carga de loucura. E que quando você toma distância, você está tomando distância dessa energia, dessa carga pesada, desse vitimismo que faz parte da história dela. E por amor a ela, você toma uma distância daquilo que poderia roubar você, daquilo que é a sequência saudável da vida dela. Então, isso é um processo terapêutico. Separar o joio do trigo. Senão você vai interpretar totalmente errado. Ai, Ronivalda, realmente eu não posso me afastar da minha mãe. Talvez a sua mãe seja alcoólatra, talvez a sua mãe tenha, né, um quadro psíquico muito difícil de relacionar-se à pessoa. Então existe a mãe e existe a maternagem. Quando uma mulher, ela carrega algum quadro psíquico difícil, ela não consegue fazer a maternagem. Então você se afasta dessa maternagem adoecida e você carrega dentro de si
a mãe que está nas suas células. Então, um processo de psicoterapia, ela vai separando o joio do trigo. Isso nós só podemos fazer com a ajuda de um olhar externo. Peraí, isso aí é você realmente está sendo capturado. Ah, mas eu ouvi dizer que num trabalho de constelação familiar a gente tem que carregar a mãe, tem que estar com a mãe. Não estou falando disso. Não tem nada a ver com isso. Você está totalmente enganada. Isso é o peso que a sua mãe carrega. Talvez ela seja histriônica. Isso é o peso que ela carrega no destino dela. E você está querendo carregar o peso que é da sua mãe, o destino dela? Então você não está fazendo jus ao sacrifício que ela fez, que mesmo com essa carga pesada, ela teve você. Então, onde começa o sucesso em nossa profissão e em nossa empresa? É em nossa mãe. Bom, eu sei que são muitos detalhes. Talvez houve aqui uma rejeição. Lembrem-se, eu sempre vou convidar vocês, né? Alguns já até se esquivaram. Eu vou lembrar vocês desse desenho que eu fiz. Esse desenho, ele vai nos acompanhar durante todo o processo aqui da leitura do livro. Porque se vocês não compreenderam isso aqui, você vai estar sempre nessa camada mental, rejeitando qualquer coisa que eu disser. E você vai estar falando, Roda, eu não concordo. Eu estive numa constelação, não é bem assim que a Ronivalda está falando, não. Tá, então às vezes você encontrou alguém que você fez isso aqui, coluio, alguém que passa a mãozinha na sua cabecinha e que faz você ficar bem infantilzinha e fica ali correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar. E é assim que nós fazemos. Então aqui, nós temos a camada mental. Eu nego qualquer coisa que me falasse de uma maneira um pouco mais séria, um pouco mais incisiva, que o buraco é mais embaixo. E que quando eu falo da relação com a mãe, eu estou falando da profundeza do coração para coração. Por isso que eu quis trazer um pouquinho da história dos meus pais, né? Porque se eu acredito que, coitada da minha mãe, né, ela sofreu tanto, nossa, meu pai foi um homem tão difícil, nossa, coitada, tadinha dela, né, morando na roça, tem que ir lá, né, tadinha, eu tenho que ir lá. Então não valeu a pena o que eles fizeram? Então nós precisamos nos abrir para isso. Às vezes chorar a nossa incompetência. Reconhecer que não saímos porque nos sentimos fracos e pequenos. E se você se sente fraco e pequeno diante da vida, é porque você não colocou a grandeza da sua mãe dentro de você. E está abrindo mão de muitas coisas. Busque terapia para isso, porque a vida ela é rápida. A vida é muito curta. Busque um processo de psicoterapia que de fato tire você deste lugar, para que você de fato possa colocar a sua profissão, que é a serviço de algo maior. Amanhã continuamos com o texto trabalho.
Não deu para chegar nem no segundo item, né? Tem muita coisa a ser falado aqui. Então amanhã nós entraremos no que é o trabalho. Hoje falamos só o que é profissão. Possivelmente amanhã nós entraremos na colheita e no benefício. Penso que tudo que precisava ter sido falado até aqui foi falado. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, se você está carregando sintomas no seu corpo, dia 30 de maio tem grupo de constelação aqui comigo. Não deixem de vir. Das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Já tira essa data. Se você realmente percebe que você precisa fazer algo por você. Ou se você não se sente preparado para um momento assim, busque ajuda dentro da sua particularidade. Beijos, até amanhã. Compartilhe a live com outras pessoas. E amanhã continuaremos com o tema trabalho. Hoje foi só profissão. Beijos.